Você lembra, Elis, como que era quando a gente estava na escola? Nenhuma discussão sobre qualquer coisa que parecesse com o feminismo. Nada, nem nada. Só fui estudar sobre feminismo sentada nesse sofazinho aqui. Sentei aqui, falei um monte sobre feminismo sem saber que estava falando. E aí alguém falou, né? Várias mulheres falaram, Jutsu, você é feminista, vai estudar. Daí fui estudar, né? E aí cheguei à conclusão de que, sim, feminista. Só com 24 anos na cara, eu fui começar a pensar sobre isso. E aí agora, 10 anos depois, a gente vai nas escolas e a galera tá, tipo, se organizando. Faltou esse ensino aqui que eu queria. Como que é ser uma mulher no Brasil? Como que é ser uma mulher na minha cidade, na minha realidade? E aí eu vou lá e eu mesma crio um grupo ali na minha escola e a gente vai lá e a gente traz o que a gente tá achando que tá faltando. Como a escola não supre essa necessidade que elas têm de conversar sobre gênero, de conversar sobre feminismo, de conversar sobre os absurdos que estão acontecendo aí fora e dentro da escola, e a escola não propõe esse debate e fala, tipo, elas que lutem, e elas falam, tá bom, então nós que vamos lutar. E aí a gente foi lá e foi conversar justamente com as que lutam. Eu e Liz, que viemos antes de vocês, né, no Gay Lussac. A gente veio 10 anos antes e 10 anos antes tinha 0 discussões sobre feminismo na nossa escola. 0. Gênero, nenhuma. Não, gênero. E aí vocês estão aqui agora. E aí eu quero saber o que mudou de 10 anos pra cá. Quando teve aquele caso da menina estuprada por 30 homens, e aí umas meninas mais velhas fizeram um grupo pra reunir, tipo, todas as meninas da escola, o máximo de meninas que a gente ia conseguir reunir, pra debater sobre, entendeu? Pra saber o que cada uma achava daquilo. Ao redor da escola, no mundo mesmo, tava tendo uma reação da galera indo com batom vermelho, essas coisas aí assim. A gente combinou isso depois com o grupo. E eu lembro de todas as meninas com batom vermelho na quadra e todo mundo junto, e acho que isso foi um momento muito marcante, assim, né? Todo mundo junto e abraçando uma causa só. A gente tinha que falar sobre educação para meninos no Brasil. Já não dá. Quais são as questões numa escola urbana, numa cidade grande, e quais são as questões numa escola rural? A gente escolheu ir em escolas que são diferentes do que a gente viveu. Nós não éramos próximas. E aí a gente começou a conversar e começou a se identificar com algumas ideias. E a gente pensou, é muito bom, sabe, ter conhecimento sobre esses assuntos que a gente se identifica. E aí que veio a ideia de criar o Clube Mulheres na História. Porque a gente queria falar sobre mulheres e torná-las protagonistas. Quando a gente fala, mas a gente é daqui de São Lourenço, as pessoas não sabiam que tinha um clube aqui tão perto. Então quando a gente fala sobre isso aqui no interior, querendo ou não interior, as pessoas ficam surpresas. Parava no corredor, se encontrava e falava, sabe, eu acho a representação feminina muito fraca. E começava a falar sobre como a mulher é vista, sobre como meninas são vistas, que eu acho que é pior ainda. A gente sempre tá se apoiando. Então a gente sempre tá falando sobre faculdades, cursos e incentivando, sabe? Eu me senti assim, mais apoiada e consegui achar uma direção quando eu comecei a me identificar com o jornalismo, que é uma faculdade que eu quero fazer. O clube me ajudou muito porque eu tinha que pesquisar sobre feminismo, eu tinha que fazer pesquisa, fazer um tema para postar ali na nossa página. Então, tipo, eu tive que procurar coisas e eu pensei, eu posso usar isso futuramente para minha profissão. A gente vai tomando lugares que inicialmente não foram destinados pra gente. Faculdade, qualquer curso que a gente queira fazer. Principalmente na área de exatas. Principalmente na área de exatas. Tem um menino aqui da escola que ele sempre fala que a gente é a inspiração dele. E eu fico, caraca, que legal! Ele até falou que, tipo, antes era um assunto que, assim, ele sabia que tinha luta, mas não se interessava tanto em ler e falar sobre. E quando a gente vem e, tipo, a gente sendo do círculo social dessa pessoa e a gente discute essas coisas, muda a pessoa, né? Com o choque nos leva à transformação. E com a transformação a gente pode mudar o mundo todinho. Em 2015, nós percebemos que havia muito bullying na escola e resolvemos fazer um projeto para combater o bullying. Como o meu projeto
se encaixava, a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Educação de Pernambuco fez uma proposta para nós integrarmos o núcleo de gênero. Uma parceria de implantação de núcleo de estudos de gênero e combate à violência contra a mulher. A pegada é essa, chamar para refletir, chamar para pensar. Quando você chama para pensar, você cria o seu pensamento, você cria a sua própria, você tira a sua própria conclusão daquilo que você refletiu. Ele passa a entender que quando ele busca, quando ele lê, quando ele vai na pesquisa, ele que ganha. Está se refletindo, inclusive, nas disciplinas. Nós tivemos aluno com 900 na redação do Enem atual. Nós tivemos, inclusive, aluno que faz slam também. Se for parar para perceber, é para trazer paz, para ninguém precisar sentir medo de se expressar, de sentir o que você sente. Ano passado, eu estava tendo um ensaio da consciência negra e o pessoal estava dançando o afrofunk. E veio o pessoal de outra escola para visitar. E tinha os meninos sentados do nosso lado, inclusive. E eles estavam fazendo muitos comentários machistas. E eu e ela sempre conversando e falando, poxa, ainda bem que tá vindo pra cá, porque eu tenho certeza que Cris vai trabalhar isso com eles e vai tentar mudar esse pensamento. Então aí surge o empoderamento. E quando você está empoderado, você pode tudo, o nome já está dizendo. Inclusive, fazer a diferença com o seu discurso e com o seu exemplo. Eu quero chegar no futuro ser uma professora e ser assim, sabe? Tipo, ela fala, olha, minha gente, tive uma professora cristiana, minha filha, ela balava no ensino médio que eu tive. Eu me inspiro muito nela. E é tipo isso, sabe? É questão de inspiração, galera. E eu acho isso muito massa, porque eu quero que um dia alguém olhe pra mim. Aí depois de 10 anos, a pessoa vai olhar e vai falar, olha, tem uma professora chamada Isabela, e assim vai levando, assim que a gente leva as coisas, a gente vai olhando as pessoas como exemplo e fala. Seu exemplo. Sim, é seu exemplo, é ter vontade de ser exemplo. Porque eu vejo toda a gente desmotivada, de eu não quero fazer, eu quero fazer. E também o povo às vezes não dá muita importância do que a gente fala, por a gente ser jovem. Aí o pessoal mais velho acha que a gente não dá importância, não levam a sério. Sendo que não é assim, né? É necessário a gente falar, a gente discutir, conversar. Porque a desigualdade está aí, o preconceito está aí, e ignorar que isso existe não vai mudar as coisas. Monte Santo tem, por estar no Nordeste, no semiárido, no interior da Bahia, uma desigualdade social muito grande. Tudo isso traz um peso político de precarizar principalmente o direito à educação. As escolas famílias agrícolas são escolas que são construídas a partir de uma organização comunitária em busca do direito à educação. E eu e minha irmã fomos as primeiras meninas da minha comunidade a vir para cá, e aí isso repercutiu na comunidade assim, né, de forma bastante machista. Apesar de tantos desafios que nos foi colocado, foi extremamente positivo, porque a gente conseguiu arrastar mais gente, mais meninas, conseguiu trazer um debate que antes para a comunidade não era possível ser trazido. Ela, além da lei escrever, de consciência política que é, né, trabalhado aqui, e as pessoas vão ganhando à medida que entram nesse espaço. O meu primeiro trabalho foi através da escola, né? Ainda trabalhei 2 anos como técnica agropecuária. Em 2013 eu prestei vestibular para Direito na UFES. Então tudo isso me norteou para um compromisso que eu tinha, né, que era de trabalhar essa questão de violência doméstica também no campo, de regularização fundiária, que é um problema extremamente latente aqui em Monte Santo. A questão da desigualdade social, né? Tudo isso está conectado com o direito. Eu comecei a entender que o que me dava raiva antes de achar que minha mãe tinha me abandonado, que a prioridade dela era trabalhar, não. Ela passou por um processo de violência, foi para São Paulo trabalhar como empregada, uma mulher negra, então ela era tratada como uma coisa. Ela sacrificou a vida dela para garantir a minha. Isso é um processo muito triste no campo, porque as mulheres é quem mais sofre com isso. Pais abandonam a todo momento seus filhos, né? E elas têm que assumir esse compromisso, né? Que é de assumir a paternidade e a maternidade. E agora também, que eu estou no administrativo coordenando equipe de homens, eu percebo isso a todo momento. E a todo momento eu tenho que ficar pedindo, tenho que lembrar que eu também tenho direito a respeito, que eu também sou capaz e que eu estou ali para contribuir com eles e não para ser superior ou para ser inferior, mas que eu estou no mesmo patamar que eles, né? Então,
ser mulher é isso. Principalmente no sertão, é você provar a todo momento que você é capaz. São transformações que vão acontecendo a passos lentos, mas que hoje a gente já vê, nos seus 10 anos aí, a gente já vê esses frutos, né, dessa transformação nas comunidades. Muitas mulheres que no início chegavam tímidas nas reuniões e hoje elas são as mulheres proativas, né, que falam, que discutem, que propõem. De alguma forma, elas já fizeram coisas também pra gente estar aqui. Só pelo fato de virem É, estudar aqui, só né? pelo fato de virem mesmo. Técnica agropecuária, que tipo, ainda é muito tido como se fosse uma coisa de homem. Aí só o fato de vir estudar aqui e aumentando o número de meninas que vêm estudar aqui já ajuda. A gente se intitulava Força Feminina. A gente sempre estava no quartinho e começava a falar. E as indignação, as raivas. E aí a gente fez um protesto. E aí desse protesto foi que a gente começou a se reunir e repensar como a gente era tratada na escola. Foi o lugar que me abriu portas para estar mostrando quem realmente eu sou, né? Porque lá fora eu não tinha tanta liberdade quanto eu tenho aqui dentro, mesmo ainda estando um pouco oprimida. Na escola pública eu sofria mais preconceito do que aqui dentro. Porque aqui é um convívio, né? Então a gente convive, as pessoas passam a conhecer e passam a entender. Começa a ver as coisas de outra forma, tipo, não é ver, é assim, porque é assim. A gente pensar aquilo ali assim, porque um dia alguém fez daquele jeito e, tipo, a gente não só vê o que tá ali, destapa nossos olhos pra ver outras coisas. Não tem nem como falar de como que mudou, de meu jeito e de como eu falo. Me conheci aqui, tipo, eu me fiz aqui um pouco, sabe? E uma das coisas também que eu acho muito importante, que eu levo pra toda a minha vida, que é uma professora que ela ensinava a gente, ela era nossa professora no 2º ano, em todo esse meu processo, em toda essa minha construção. Em todas as construções das outras meninas também, por causa que foi ela a pessoa que trouxe mais esse debate pra cá, de ensinar e de instigar, de dizer, gente, você vive assim, você tem que buscar e tem como mudar. E a gente começou a pensar em tentar a universidade fora do Brasil. Uma coisa que parecia um absurdo, muito distante. Pensou, tem uns projetos aí massa, por que a gente não tenta? E isso partiu desse conjunto que a gente criou. Vamos tentar, por que não? A gente tá conseguindo ter voz em alguns lugares, porque outras pessoas, outras mulheres vieram e lutaram. Mas se ela não acreditasse na luta delas, será que a gente tava aqui? Depois da gente, com certeza, vai vir outras pessoas. Mulheres que estão aqui para fazer a diferença, não só dentro da EFASE, mas lá fora, que é onde a gente deve brigar e a gente deve ter voz. Vocês não tiveram muito essa conversa sobre feminismo, sobre ser mulher, sobre essas questões de gênero na escola, mas a gente já teve um contato. Então, como é que isso vai ser pra galera que vai vir, sabe? Eu não sei vocês, família Jutsuits, mas assim, animada. Tem uma geração chegando que tá com ânimo de olhar pros absurdos. Tem uma coisa muito errada aqui. Deixa que eu resolvo, me dá aqui. Deixa eu conversar. Resolvendo o diálogo. Acho que o grande ponto faz muita diferença se engajar. A gente tava vivendo e vendo, mas a gente não tava vendo, de fato. A gente não tava tipo, eita, isso não era pra ser assim. A gente pode mudar isso se a gente se organizar. E elas olham para as coisas e veem uma possibilidade de mudança. Elas veem que aquilo tem que ser mudado e que elas podem ser esses agentes que vão mudar. Meu irmão, eu tô assim, animada, Michelle, tô animada. Tem isso que o Brasil é um país muito machista. E aí a gente acaba focando muito nessa parte. Porque é pra focar mesmo, a gente tem que focar nessa parte. Mas ao mesmo tempo tem todo um outro movimento acontecendo, que é uma galera que tá vendo isso e que tá falando desde muito cedo já, tipo, não. Só que aqui não. Na minha comunidade, a gente vai ter que fazer diferente, porque eu tô ligada, porque eu tô vendo. Tô vendo o que ninguém tava vendo antes. Eu tô vendo e eu vou fazer alguma coisa. É o que Grada Quilomba fala. Agora que você sabe que existe o machismo e que mata, o que você vai fazer a respeito? Né? Porque quem tem consciência tem a responsabilidade. E essa galera tem a consciência. E eles falaram, eu topo ter a responsabilidade. Eu não vou com seus padrões e nem vou me trancar no armário. Eu vim aqui mostrar meu direito e jogar glitter na cara do Bolsonaro. Eu não quero ser discreta, eu ignoro seus decretos. Eu sou uma bicha preta que quer dar o close certo, porque o close é o meu protesto. Eu vim aqui reivindicar meu direito de dar pinta. Vim ocupar o papel de líder no protagonista. Ei, Bolsonaro, se liga, vacilão. Que manda pro inferno achando que tem razão. Eu sou a gay que você não quer no mundão. Brasil, um dos últimos países a abolir a escravatura.
a realidade desse racismo estrutural machuca. Não é mimimi e nem coisa de 300 anos atrás. Porque como você me explica o fato de, em pleno século XXI, um jovem negro ter sido chicoteado em um supermercado? E como você me explica os dados de que a cada 23 minutos, mais um jovem negro é assassinado? Fogo, 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 fogo! Foi o que aquela família recebeu. 80 tiros. Achamos que ele era traficante, foi mal aí se ele morreu. Eles não se importam em ao Léo atirar. Pra eles foi só mais uma morte. E acharam que com Marielle iam ter essa sorte. Pedras jogadas, atiradas em meu corpo, vidas tiradas pelas mãos de quem no domingo canta louvor. O credo não importa quando se tem respeito. O credo não importa quando se tem respeito. Mas quando o ódio e a maldade predomina, isso se torna preconceito. Cabeça de preta é prêmio, ainda mais se você transgredir. Nascer preto é agredir o belo padrão social e as artes, vomitada pelos artistas urubus considerados odissomos selvagens. E os brancos roubaram o topo da cadeia, onde o preto apodrece acorrentado. Eles andam armados não porque têm coragem, onde a posse de armas está a presença do medo, representada em covardia. Eu ando descalça e desarmada e descobri que sou muito corajosa.